Sua orquídea está desse jeito aqui, ó, fugindo do vaso. Quando a sua orquídea estiver assim, você precisa mudá-la de vaso, já que a casinha dela ficou muito pequena. E agora ela precisa de um local maior para acomodar suas raízes e continuar a crescer. Um dos erros mais comuns e que pode prejudicar o desenvolvimento da sua orquídea é não fixar bem a planta na hora do plantio. E um exemplo disso é essa orquídea Phalaenopsis aqui, que foi plantada do jeito errado e a coitadinha já está fugindo desse vaso. E quando isso aqui acontece, você deve plantar a sua orquídea do jeito certo e fixar super bem para que isso não aconteça. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse vídeo. E antes de eu iniciar esse vídeo, já peço o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Tem sempre dicas muito interessantes, principalmente para você aí que está iniciando no cultivo das orquídeas e ainda não sabe muita coisa, não sabe como cultivar certinho suas orquídeas. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos dar uma casinha nova para essa menina aqui, ó, que está literalmente fugindo do vaso. E por que isso aconteceu? Porque foi feito o plantio errado. Se você plantou e não fixou bem a sua orquídea, olha o que acontece. Fica assim, ó. Se a sua orquídea está desse jeito aqui, está florida e você vai plantar, eu te aconselho a cortar essa haste floral. Porque o que vai acontecer? A orquídea ela vai entender que já acabou a floração e no que você replantar, ela vai começar a emitir bastante raízes, folhinhas novas, não vai desidratar as folhas. Por que você vai deixar tão poucas flores se a sua orquídea vai ficar linda e maravilhosa plantada? E aí, quando ela resolver florir novamente, ela vem com uma floração bem mais abundante e aí até lá já vai estar bem forte. Ó, você corta bem aqui abaixo, ó, bem aqui na base. Lembrando que a sua tesoura deve estar sempre esterilizada para fazer esses cortes assim. E essa haste floral aqui que você acabou de cortar da sua orquídea, você pode colocar em um copinho com água até acabar essas flores aqui. Ou você pode simplesmente cortar a parte onde tem as flores e fixar a haste em um vasinho de terra. E aí sempre manter úmido, que pode vir a brotar um cakezinho sim. Você pode conseguir uma mudinha dessa forma. Depois de cortar dessa haste floral, lembrando de passar alguma coisa para selar o corte. Você pode passar o seu esmalte aí, ó, que você tem aí na sua casa. Pode usar o extrato de própolis, pode usar a canela, pode usar água oxigenada, pasta de dente. O que você tiver aí desses materiais você pode utilizar. Porque dessa forma não vai entrar nenhum fungo, nenhuma bactéria ali no cortezinho que foi feito. E me digam aí, quem de vocês costuma usar esmalte para selar os cortes das hastes florais? E agora, hora de pôr a mão na massa, retirar essa orquídea do vaso. Vamos ver como ela está aqui. Como aqui tem alguns palitinhos afirmando para que ela não caia o restante, eu vou puxar esses palitos aqui, ó. E agora, você vai apertando aí o seu vasinho para que você consiga retirar as raízes desse vaso. Qualquer coisa você corta esse vaso aqui, olha, porque as raízes estão bem presas aqui, ó, tem raiz saindo pelos furos, aí é bem provável que você tenha que cortar esse vaso aqui, para não estragar muito as raízes. E por que essa orquídea aqui ela não ficou tão presa nesse vaso? Porque ela foi fixada somente com barbante aqui, não tinha sido fixada com os palitinhos que eu acabei de tirar. Ela foi fixada aqui, só que também não estava tão tombada. E aí ela mesma acabou fugindo desse vaso, porque ela queria um local mais seguro. Esses vasos aqui que a gente compra nas floriculturas, depois de uns 2, 3 anos, esse vaso ele começa a se quebrar. Aí quando você pendura na parede, ele começa a se rachar todo, olha.
ele vai se quebrando. Se a sua orquídea está em um vaso como o meu, assim, ó, bem furado nas laterais, as raízes saem para fora, elas fazem volta, aí você vai precisar cortar todo o vaso, que é melhor, para não danificar muito as raizinhas. Dá um trabalho? Dá, mas pelo menos não vai quebrar tanta raiz. Agora é preciso, quando ela tá assim, ó, muito grudada no substrato, você precisa molhar primeiro para conseguir desmantelar todo esse substrato que tá aqui no meio, ó, que virou uma bola. E depois de bem molhada desse jeito aqui, ó, as raízes ficam bem verdes, você vai conseguir retirar melhor esse substrato sem danificar muito as raízes. De fato, algumas vão se perder, vai quebrar, enfim, vão secar. Mas outras, mesmo tendo quebrado, elas vão bifurcar, elas conseguem fazer isso. Aí você vai retirando assim, ó, com toda a calma, todo o substrato. Olha a cabeleira dessa orquídea aqui. Olha, gente, o quanto de raiz ela tem. Por isso que ela tava tão grudada, tava aquele torrão com o substrato, por causa das raízes. E pelo fato de eu ter conseguido quebrar todo o vaso cortado, elas não se machucaram muito, ó, ficaram assim bem bonitas. E o substrato era casca de pinos e pedra brita, que era o que eu utilizava no início do meu cultivo. E a casca de pinos, ela ainda tá bem boa, porque o vaso era bem drenado, todo furado nas laterais, por isso que a casca de pinos não apodreceu. Mas o meu cultivo hoje em dia não é mais com casca de pinos. E a casinha nova que essa menina vai ganhar é esse vaso grande aqui, ó, de garrafa PET de 5 litros de água, que já tem vídeo ensinando passo a passo de como faz aqui no canal, que inclusive eu vou deixar o link do vídeo para que você assista, quem não sabe ainda fazer esses furos todos aqui. O link do vídeo vai ficar no topo dos comentários, na descrição do vídeo, e depois passa também na tela final para que você assista. Depois desse vídeo aqui, você vai lá e assista tudinho para você aprender todo esse passo a passo aqui, ó, de como fazer todos esses furos aqui. É um vaso de semi-hidroponia, vai ficar um pouquinho de água aqui embaixo. E quando a gente usa semi-hidroponia, tem que ter em mente que o mosquito da dengue pode vir e se procriar aqui nesta água parada no fundo. Portanto, é preciso utilizar algo químico para que ele não consiga soltar os seus ovinhos aqui e nascer as larvas. Se você não tem um adubinho químico, por exemplo, esse de bolinhas aqui, ó, que é um adubo de liberação lenta, osmocote, você use um adubinho líquido que você tem aí, ou umas gotinhas você pode colocar, ou você pode colocar umas gotinhas também de água sanitária no fundo desse vaso. Dessa forma, o mosquito não consegue se procriar aqui dentro. Depois que você colocou o seu adubinho aí no fundo do vaso, você pode começar colocando os substratos. Para esse replante aqui, vai ser utilizado a pedra brita de construção e a argila expandida. Você só dá uma lavadinha aí que tá ótimo, é somente para tirar a poeirinha. Eu vou despejar um pouquinho da pedra brita aqui no fundo. E por que a pedra brita e a argila expandida? A pedra brita, ela vai deixar o vaso um pouquinho mais pesado. E a argila expandida, pelo fato de ser leve, vai dar um equilíbrio nesse vaso. Não vai ficar nem tão pesado e nem leve demais. E você pode ir colocando o substrato até passar dos primeiros furinhos aqui da vazão da água, para que as raízes não entrem em contato com a água, porque raiz velha entrando em contato com a água, ela vai apodrecer. As raízes novas que brotarem, essas, se quiserem ir para o fundo do vaso, tudo bem, elas vão se acostumar. Depois que você já colocou um tanto de substrato e passou os primeiros furinhos aqui da vazão da água, aí é hora de você acomodar a sua orquídea aqui dentro do vasinho, do vasão, melhor dizendo. Essa orquídea aqui é enorme, gente, o vaso é 5 litros e olha o tamanho que é essa orquídea, ela é bem grande mesmo. Agora é hora de acomodar essa menina dentro do vaso, para que ela ganhe sua nova casinha, que ela vai ficar bem bonita. As raízes que estavam aéreas continuam aéreas, e as que estavam dentro do vaso, inclusive essas bem clarinhas assim, ó, você deixa dentro do vaso com substrato, senão elas secam.
porque elas já estavam acostumadas ali sem ver a luz. Aí você coloca a sua orquídea bem no meio assim. Nesse primeiro momento ela não vai ficar assim tão bonita. Depois, conforme vão crescendo as outras folhas, ela vai procurando a luz e ela vai ficando assim, ó. Vou abrir um pouquinho mais essas raízes para que eu consiga acomodar. Vai quebrar algumas raizinhas? Vai, é normal. Não existe um replante que a gente não quebre alguma raiz. Acomodei do jeito que eu quero que ela fique. E agora eu vou colocando a argila expandida aqui ao redor. É só ir preenchendo. Como ela tem um mar de raízes, não vai ir tanto substrato assim. É só para ir preenchendo esses espaços vazios aqui. Se a sua orquídea vai ficar em pezinho assim como esta, é importante que na hora da rega você seque esse copinho aqui, ó. Venha com um papelzinho depois da rega e deixe ali esse papel absorvendo a água que fica aqui no meio, para que não apodreça esse miolinho aqui, ó. Porque senão a orquídea perde folhas, fica sem esse miolo. Aí já atrasa o desenvolvimento dela, porque aí o que vai acontecer? Ela vai acabar soltando um cakezinho aqui na lateral, porque daí folha daqui de cima, ela não brota mais. Depois de colocado o substrato, que aliás nem foi muito substrato pelo fato dela ter tantas raízes assim, lembra que eu falei que precisa estar bem fixa, bem presa a orquídea no vaso para que ela não comece a ficar bamba, se soltar? Pois é, precisa ter mais uma fixação, que é com esses palitinhos aqui, ó, que é palitinho de churrasquinho. Você encontra em qualquer supermercado esses palitos, eles são muito úteis. E como esse vaso aqui, ele tem bastante furos, vai ser um ótimo auxiliar na hora de colocar os palitinhos. Daí a gente vai e coloca um furinho, passa sobre as raízes, dá uma apertadinha e passa em outro furo aqui, cuidando para não pegar o caule da orquídea. Ó, o caule ficou livre, o palitinho não tá encostando e também não soterra esse caule, que é o rizoma da orquídea Phalaenopsis, senão ele pode apodrecer pelo excesso de umidade, mesmo que o substrato seja bem drenado. Aí você passa aí quantos palitinhos você achar necessário, conforme o tamanho da sua orquídea. Passei um na frente, agora eu vou passar um aqui atrás também. Se você colocou só 2 palitos e achou que é necessário colocar mais um, coloque. Quanto mais fixação você der para sua orquídea, mais rápido vai começar o enraizamento. Põe isso na sua cabeça, porque a orquídea bamba demora muito mais a se enraizar do que uma orquídea que está bem presa no vaso. A planta já está bem mais firme aqui com os 3 palitos. E agora é só cortar esses pedaços aqui que ficaram para ficar mais bonitinho e você não espetar a sua mão aqui quando você passar, porque fica bem afiada essas pontinhas aqui. Gostaram desse replante? Se a sua orquídea estava assim, fugindo do vaso, você vem e coloca ela de volta para o meio do vaso. E aí deixa ela bem presa, que isso não vai acontecer. É claro que com o tempo ela vai tombar, mas ela não vai escapulir do vaso que nem essa aqui estava. Bom, gente, o replante foi esse, espero ter ajudado. Só não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o canal. E quem não for inscrito ainda e chegou até o final do vídeo e gostou dessas dicas que eu passei aqui, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma novidade que eu for postando aqui. E agora é só você assistir o vídeo do passo a passo de como fazer esse vasão grande aqui de garrafa PET. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.